O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não pode se manter. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós entramos mais uma vez no tempo comum e neste tempo nós vamos ouvir os textos tirados do Evangelho de Marcos. Nesse Evangelho há no mínimo duas características que a gente jamais pode perder de vista. A primeira delas é que ele mostra o caminho de Jesus. E o caminho dos discípulos atrás de Jesus, aprendendo do Mestre como é o seu agir e a viver como ele vive. A segunda característica é que neste Evangelho Jesus é o inesperado. Todos tinham expectativas a respeito do Messias, esperavam um tipo de Messias. Jesus frustra todas as expectativas. Ele é inesperado porque ele mostra um outro jeito de ser de Deus. Esperavam um Messias violento, ele não será um Messias violento. Esperavam um Messias que vencesse com força, combatendo os inimigos, ele não vence com força, nem combatendo os inimigos. Esperavam um Messias que fosse continuar a mensagem de Moisés, ele não continua a mensagem de Moisés, mas inaugura uma nova aliança. Então Jesus é de fato o inesperado. E esse inesperado começa a sua missão expulsando o demônio. É a primeira ação de Jesus no Evangelho de Marcos. Expulsar o mal. Uma marca do ministério de Jesus é esta: ele luta contra o mal. O demônio no Evangelho de Marcos, ou Satanás, é tudo aquilo que é adversário
ao projeto do reino de Deus. Se o reino de Deus é o reino do amor, o reino de Satanás é o reino da indiferença e do egoísmo. Se o reino de Deus é o reino da fraternidade, da solidariedade, da justiça, o reino de Satanás é o reino do acúmulo, é o reino do massacre e da violência dos irmãos. Portanto, é tudo aquilo que faz adversariedade ao reino de Deus. É o que é adversário. Jesus começa expulsando o demônio. Depois, numa clara e evidente desobediência à lei, ele cura em dia de sábado. A lei era clara, não se deve fazer nada em dia de sábado. Jesus desobedece à lei para garantir a vida. E além disso, chama 12 discípulos, constituindo um novo povo. Um povo que quer ser fiel a Deus, enquanto o povo de Israel já tinha se esquecido da fidelidade. Diante disso, Jesus incomoda. Sua ação que desobedece à lei para curar, sua ação que parece tirar Deus da mão de poucos privilegiados, incomoda demais. O primeiro grupo que fica incomodado é a própria família de Jesus. E aí começa o evangelho de hoje. A família vai atrás de Jesus e, se a gente olhasse o evangelho no original, ele diria lá: foram para capturar Jesus. É o mesmo verbo usado para a captura de João Batista, por exemplo. É o mesmo verbo que vai ser usado quando Jesus for preso. A família foi capturar Jesus e nós ouvimos um eufemismo nesse evangelho, porque ele estava fora de si. No original, o evangelho não guarda poucas palavras. Diz, parece que ele estava louco. Então a família de Jesus não consegue compreender, não consegue entender a ação do Cristo. Tem a ele como um louco. E também um grupo de religiosos vem de Jerusalém. É um outro grupo de oposição. E eles querem descaracterizar Jesus. Porque Jesus incomoda os seus privilégios, eles querem afastar o povo de Jesus. E dizem que ele está possuído pelo príncipe dos demônios, Baal-zebu ou Beuzebu. É muito intrigante que eles usem essa expressão. Baal-zebu é um deus filisteu, não é nem um deus de Israel. Não é nem um demônio de Israel, porque Israel acreditava em muitos demônios. Não era um demônio reconhecido entre os demônios de Israel, mas era um deus filisteu, um deus de uma religião estranha, pagã. E ele protegia as pessoas das moscas que levavam doenças. Por isso, Baal-zebu significa o senhor das moscas. Eles mudam, isso a gente só percebe no texto original, o nome de Baal-zebu para Baal-zebu, um L no final, muda tudo. E esse Deus, que era o Deus das moscas, passa a ser o Deus do esterco. Então notem a ofensa que eles fazem a Jesus. Chamam Jesus de esterqueira, onde há muitas doenças. Jesus cura, mas ele é chamado pelos mestres da religião de fonte de doenças. Jesus leva salvação, mas os religiosos querem pintá-lo com as cores de alguém que é maldito. Isso é muito interessante. Muito interessante porque esse recurso não é usado de agora, é desde muito tempo. Para manchar a mensagem de alguém, descaracterizam a pessoa. Porque não dão conta de contra-argumentar com a mensagem, descaracterizam o sujeito. Porque não dão conta de contra-argumentar com Jesus, é preciso assustar o povo. Porque demônios, desde hoje, são usados
para aterrorizar as pessoas. E dizer que Jesus está possuído por um demônio não é outra coisa senão um jeito de pôr medo e de afastar a multidão que procurava Jesus, porque ele curava, porque ele salvava, para fazê-la ir para longe. No entanto, Jesus vai contrariar esse argumento. Ora, se eu expulso Satanás, se eu luto contra o mal, como eu posso estar possuído pelo mal? Como eu posso estar dominado pelo mal se eu luto contra o mal? E então Jesus diz que se alguém entra na casa de um forte, é preciso amarrá-lo primeiro. Jesus é o forte que amarra Satanás. Aqui a linguagem é muito figurada. Se o mundo está dominado pelo mal, Jesus amarra o mal para libertar as pessoas de suas amarras. Se as pessoas estão amarradas pela injustiça, estão amarradas por uma religião que culpa demais, estão amarradas porque não conseguem experimentar um Deus de amor e liberdade, Jesus amarra Satanás para liberar as pessoas. Mas ao invés da religião ajudar Jesus a amarrar Satanás, eles vão amarrar Jesus. O Evangelho vai mostrar isso lá no final. Eles vão amarrar Jesus e levá-lo para a cruz. Então a religião não luta com Jesus para combater o mal. Ela luta contra Jesus. E isso é muito grave no Evangelho de Marcos. É uma crítica profunda a uma religião que se perdeu, a uma religião que se esqueceu qual é a sua missão: gerar o bem, libertar as pessoas, ajudá-las a experimentar um Deus de amor e misericórdia. E então o Evangelho termina nos dizendo que a família de Jesus chegou e está fora da casa. Jesus está numa casa. Esse é o nome para a igreja. Igreja é casa. Casa por quê? Porque é lugar da intimidade. Casa porque é lugar das relações fraternas, de amor, da relação entre irmãos. Na nossa casa a gente recebe quem é íntimo da gente. Na nossa casa a gente recebe os amigos. Na nossa casa a gente divide o pão com as pessoas que a gente ama. Na primeira comunidade de fé, nas primeiras comunidades, a igreja era reconhecida como uma casa. Casa da palavra, onde eles partilhavam a palavra. Casa do pão, onde eles partilhavam o pão. Casa da solidariedade. Olhem que o Evangelho começa dizendo que tinha uma multidão nessa casa e Jesus não tinha nem tempo de comer, porque era urgente servir. Então é uma casa do serviço. Mas a família de Jesus não entra, fica do lado de fora. O Evangelho de Marcos, mais uma vez, nos dá um símbolo para pensar. Que muitas vezes a família de Jesus, a comunidade que nós somos, não está dentro. Só parece que está dentro, mas na verdade está fora. Só parece que é muito próxima de Jesus, muito íntima dele, mas não é. Só parece que ouve a sua palavra, mas não ouve de verdade, porque não aprendeu ainda do seu agir. Tem uma tensão aqui no Evangelho de Marcos, que é mostrar que família de Jesus não é quem tem o mesmo sangue de Jesus. Família de Jesus é quem faz a vontade de Deus. Somos todos, portanto, da família de Jesus. Irmãos e mães. É muito interessante notar isso também. Por que irmãos? Porque nós somos convidados a isso. Com Jesus, nós somos chamados a ser irmãos, a viver como irmãos. E por que mães? Porque nós somos chamados a gerar Jesus para o mundo. Quando a gente é irmão,
a gente gera Jesus para o mundo. O mundo vê o rosto de Jesus. Por que o Pai não é citado? Por que não se fala num Pai aqui? Justamente porque o único Pai é Deus e também porque é preciso que a gente não ceda a um discurso patriarcal. O Evangelho faz uma crítica a isso, a uma linguagem patriarcal. O Pai não está presente porque o único Pai de Jesus é Deus. E nós somos todos filhos de Deus em Jesus Cristo. Então, muito curioso que nós sejamos hoje convidados a ser a família de Jesus. Quando é que nós somos a família de Jesus? Quando a gente faz a vontade de Deus. De outro modo, a gente não está dentro, a gente está fora. Esse evangelho faz a gente pensar algumas coisas. Primeira delas, como é que a religião hoje faz? Será que ela desamarra as pessoas ou amarra? Será que ela ata as pessoas cada vez mais? Ou será que ela desamarra as pessoas para que elas possam viver em liberdade? Para que elas possam viver o amor e a fraternidade? Depois, nós reconhecemos o agir de Jesus? Porque nós também podemos olhar para Jesus e dizer assim, isso aí é loucura. Ou nós podemos olhar para aqueles que seguem Jesus e falam de Jesus e acusá-los de tudo mais. E hoje existem muitas acusações aos religiosos que querem viver radicalmente o projeto de Jesus. Hoje talvez eles não sejam acusados de terem demônios, mas são acusados de serem comunistas ou qualquer outra coisa do gênero. Quantas acusações hoje existem contra aqueles que querem viver, ou pelo menos querem entrar no discipulado autêntico de Jesus? E os religiosos de hoje, será que não estão se repetindo em relação aos religiosos de ontem, os religiosos da época de Jesus? Que não aceitam o seu projeto porque aceitar o seu projeto significa perder privilégios, que não aceitam o seu projeto porque aceitá-lo significa dizer que Deus não é propriedade de uns poucos, que Deus não é dominado por poucos, nem por muitos, que Deus não é dominado, mas que Deus é o Pai. Que a religião nos ajude a vivermos como irmãos. Eu acho que talvez esse seja um grande detalhe desse evangelho de hoje. Que a religião nos ajude a darmos as mãos como irmãos. Infelizmente, nós estamos vivendo o contrário disso. A gente não tem vivido esse laço fraterno. Se uma vez puderam olhar para os cristãos e dizer assim, vejam como eles se amam, agora olham para a gente e dizem o quê? Se uma vez puderam olhar para a gente e dizer, vejam como eles se amam, e na ação deles manifesta-se o rosto de Jesus, o que dirão de nós agora? E depois, grave também é perguntar, será que a gente que está dentro mesmo, gente? Ou será que a gente está lá do lado de fora, porque não conseguiu compreender o agir de Jesus? Só tem um agir para Jesus. Defesa da vida, defesa da justiça, defesa da fraternidade, defesa da solidariedade. Ora, não há outro agir de Jesus que brote do Evangelho. A gente pode tentar torcer o Evangelho, manipular o Evangelho, pode tentar ver coisa onde não tem, mas não tem jeito de reduzir a ação de Jesus a outra coisa. Por isso, se a religião não nos ajudar a viver isto, ela não serve, como a religião da época de Jesus não servia. Vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos ajude, sobretudo, a vivermos como irmãos
e a mostrar o seu rosto para o mundo. Amém.